Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Porque espero que não fique sequela disso aí. O Vasco postou no seu Twitter oficial. Isso foi hoje de manhã, gente. É hoje de manhã. Sub-17, ela tem criança assistindo, mulher. Famílias ali pra ver o jogo. Olha lá. Que loucura. Vamos dar uma olhada na nota. Não deixa de ser uma nota. No Twitter, o Twitter oficial do Vasco. Se posicionando, olha, o Clube de Regatas do Vasco da Gama pede desculpas a todos que justificadamente se sentiram ofendidos pela declaração de um de seus atletas ao fim do clássico diante do Flamengo, válido pela Taça Rio Sub-17. O clube não compactua com esse tipo de postura em relação a uma tragédia. Tem mais, ó. Sobre a qual o Vasco da Gama desde o início se mostrou solidário. O atleta reconhece o erro e lamenta profundamente sua ação. Muito legal da parte do Vasco. Sim. Muito legal da parte do Vasco. Por sinal, o Vasco... Pedir desculpas. O Vasco, essa diretoria do Vasco, com todos os problemas que está passando, porque a herança não é complicada e tal, mas em certos momentos, quando ela precisa se posicionar, ela se posiciona firme, forte... E do lado certo, né? Isso que eu ia falar. E do lado certo. De maneira correta. Vocês vão se lembrar bem. Parabéns aí pro Alexandre Campelo. Na época da tragédia até, o próprio Alexandre Campelo foi muito criticado, inclusive, por membros da direção do Vasco ali do Conselho, porque ele colocou o símbolo do Flamengo na camisa do Vasco em solidariedade. Mostrou um baita Queriam dar impeachment nele. Exato. Então, cara, a personalidade que ele tem realmente diante de fatos importantes aí. Ele faz jus à história do clube, né? A história do muito clube. legal essa atitude dele, inclusive reconhecendo. Porque é natural, Flavinho, que no momento desse, o clube meio que compre a versão do seu jogador. Sim. Sabe? Ele não passou a mão na cabeça, fez o atleta, inclusive, aí repensar a respeito do que ele pode ter dito, não ouvi a declaração dele, mas para ter gerado o que gerou aí, realmente deve ter sido algo tão grave como foi. E o Vasco realmente está de parabéns aí por ter condenado a declaração do atleta e ter pedido desculpa. O Vasco, nós estamos no mês Outubro Rosa. É isso, né? Outubro Rosa. Deu para ver ali também que o símbolo do Vasco no Twitter, o avatar, né, que foi utilizado, não é o escudo do time, é um escudo de Portugal com a cruz de Malta em rosa, né? Numa referência ao Outubro Rosa. Mas ontem o presidente do Inter, você viu, ele foi com o outubro... O novembro... O do Grêmio, eu acho. Novembro Azul. Novembro Azul ele fez novembro vermelho, né? Mas nós estamos em outubro. Mas já é uma campanha para o mês que vem. Agora é o seguinte, voltando ao Flamengo de hoje, aí os caras falam, mas vocês babam muito ovo? Eu falei, se ganhar, vai ter campanha pro Jorge Jesus na seleção brasileira. Olha os números do Jorge Jesus no Flamengo, gente. Olha isso aí, você vai ver se não vai ter campanha pra ele. 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 44 gols marcados, sofreu 18, 72,72% de aproveitamento. São números fantásticos. As derrotas foram pro Emelec, em Guayaquil, e o Bahia 3-0. Foram os dois jogos que ele... E outra coisa, dos últimos 10 jogos, 10 ou 11, agora não é. Ganhou 10, né? Ele ganhou 10 e empatou só um contra o São Paulo. Exatamente. Só contra o São Paulo. Mas vocês estão babando muito ovo pro Flamengo. Não, mas se você pegar porque a gente vai pegar a derrota pro Emelec e alguns desses empates, eles se deram no começo do trabalho do Jorge Jesus. E a derrota do Emelec ainda teve aquele problema da entrada com o jogador no Diego. Isso, e jogador sem condição de entrar em campo. Agora que o trabalho dele começou a frutificar, se você pega os últimos 11 jogos, tem um empate só e 10 vitórias. É aquela mesma torcida do Flamengo que invadiu o hotel onde estava o Flamengo lá no Equador, em Guayaquil, naquela partida contra o Emelec, hoje aplaude o Jorge Jesus, porque o torcedor não tem paciência para esperar, né? O Jorge Jesus estava chegando naquele momento e a pressão foi grande, os jogadores até ficaram ali batendo boca com alguns integrantes de torcidas organizadas sem nenhuma necessidade. Mas não é só torcedor que não tem paciência, dirigente também não tem. Veja o que aconteceu com o Silvinho na França. 8 jogos. No Lyon. 8 jogos ele foi demitido do comando técnico do Lyon. Um absurdo isso, gente. Aí vem o jogo contra o Emelec no Maracanã, o Flamengo se classifica para a sequência da Libertadores e todo mundo comemora. É uma questão apenas de tempo, de lapso, de você aguardar um pouco mais, né? As coisas que acontecem no futebol. O Jorge Jesus é um treinador competente e ele só tem 3 meses à frente do Flamengo.
3 meses. 3 meses. Daqui a pouco a gente vai poder ter uma verificação ainda melhor dos números do Jorge Jesus, terminado o Campeonato Brasileiro, numa próxima temporada. Pena que o contrato dele só vai até o meio do ano, a gente não sabe se ele vai seguir ou não no Flamengo. E se não seguir, vai ser um desperdício, porque ele é um treinador que tem dado muito certo nesse momento, atuando no futebol brasileiro. Isso é um problema para o futebol brasileiro, não só para o Flamengo. A saída dele pode impactar as mudanças no futebol brasileiro. A não ser que cheguem novos nomes, exatamente, né, que façam a mesma coisa. A gente estava falando isso ontem, abriu-se o mercado para técnicos europeus, sobretudo portugueses, né? Porque facilidade da língua. Tem a questão da língua. A questão da língua, imagina um técnico italiano aqui, vai ter dificuldade. Não, se o cara ainda fala espanhol, a gente compreende, né? Sim, um inglês não tem nenhuma condição. Então, não, você pega o Brian Robinson, ele treinou o Benfica há muito tempo, ele fala português. Aí tudo bem. Agora, eu concordo, acho que o Flamengo tem de fazer todos os esforços para manter, independentemente do que acontecer nesse Campeonato Brasileiro e do que acontecer. Porque não há garantia que ganhe o Brasileiro e que ganhe a Libertadores, não tem garantia. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito... qual que é o objetivo dele, viu, Flavinho? Porque isso muitas vezes esses caras eles vêm pra cá pra tentar ganhar um pouco de nome e quando ganha... É verdade, mas assim... Quando pinta uma proposta, eles já querem se tornar pra Europa. Um senhor de 65 anos de idade, é um cara que... Aconteceu com o Osório, ele já tem... Ele é um senhor. O Sormani é um senhor? Também, claro. O Pascoal é um senhor? Sim. Nossa, se ofende. De você, não, senhor? Não é ofensivo, gente. Você falou de uma forma pejorativa. Não foi pejorativa. Eu achei também, eu achei. Eu me senti ofendido. O senhor de 65 anos de idade... O Sormani você não fala assim. O senhor de 65 anos de idade, eu acho que ele não tem mais, mano, aquela coisa de ficar fazendo grandes projetos de longo prazo pra vida. Opa, o repórter aqui, o Rodrigo, né? Não, de longo prazo. Mas ele falou que o objetivo dele é sempre Bruno Andrade. Agora... Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, ele não sabia exatamente o que iria encontrar aqui. E por mais otimista que fosse, eu duvido que ele imaginasse que iria estar acontecendo em 3 meses o que está acontecendo com ele. Então isso muda também um pouco a perspectiva do cara, entendeu, mano? O cara tinha a ideia de, daqui vou lá pro Flamengo e no meio do ano que vem eu talvez não conhecesse a estrutura do Flamengo. Não, ele conhecia, tanto que ele foi ver, não é... Gente, a estrutura do Flamengo não é tão impressionante quanto vocês ficam falando. A estrutura do Flamengo é muito boa. É muito boa. É muito boa. Impressionante é a estação espacial no União Soviética. É por isso que você queima o filme da gente. Não queima o filme da gente. Tá vendo? É o nosso filme já queimado para disso. Aí vocês veem... Mas por que tem que comparar a estrutura do Flamengo com a estação espacial de Aldebaran? Porque o que eu tô falando é o seguinte, isso? Você acha que o técnico do Flamengo vem pra cá e fica impressionado com o Flamengo? Claro que sim. Claro que fica. Claro que não. Porque o Flamengo não tem... no Maracanã todo jogo. Gente, eu tô uma estrutura maravilhosa. Não é isso que eu tô falando. Todas as dependências. Você acha que o Benfica não tem, o Palmeiras não tem, o São Paulo não tem. Isso não impressiona mais ninguém, gente. Claro que impressiona. Não impressiona. É que eu tô falando. O que impressiona é um foguete espacial. Não, mas um hotel, 2 jacuzzi, piscina em campo de treinamento, não impressiona. O Flamengo ele tem se tornado referência, inclusive, nessa parte. Gente, se o Flamengo fosse referência, não pegava fogo num container, ele matava 10 pessoas. Não tem nada isso. Não tem nada a estrutura. Inclusive, Flavinho, por exemplo, o Departamento Médico de São Paulo... Não tem mais essa estrutura. Inclusive pessoas que frequentam ali os bastidores falam que o Refis do São Paulo hoje tá ultrapassado. Eu com relação sei, mano. A outras potências. Mas não é isso que eu quero dizer pra vocês. Não é isso. Não é isso. Palmeiras. Não é isso. Não é estrutura. Não é estrutura em Vargem Grande que impressiona um técnico. Claro que impressiona, Flavinho. O cara chega num time no Brasil, mas podemos discutir sua opinião ou não? Podemos, mas vocês desqualificam a minha opinião. Não, ninguém está desqualificando. Você desqualificou a nossa. Você falou que não é a estação espacial. Dizendo que não é isso que impressiona ninguém. Gente, o cara chega no Brasil, onde ele nunca trabalhou. O Brasil não está na Europa. Está num continente que todo mundo sabe que é um continente que tem seríssimos problemas sociais e econômicos também. O cara chega, se depara com uma estrutura dessa, ele se impressiona. Opa, Flavinho, eu nunca ia imaginar que tinha uma estrutura dessa no Brasil. Claro que impressiona. Flavinho, posso falar? Não é no fato de que ele se impressiona porque nunca viu nada igual. Flavinho, eu cheguei em Moscou, eu me impressionei com muita coisa que eu não imaginava ter, que eu imaginava ver. Então, quando você fala, mas aqui não é porque... mas no Benfica ele tem, mas lá é o país dele, lá é a casa dele, ele está acostumado com aquilo.
É a mesma coisa da gente. A gente vai para um outro lugar que não tá, vê algumas coisas que podem impressionar de forma positiva ou negativa. Mas a Europa ela tem uma moldura bonita, Benja, mas vira e mexe. O que tem de jogadores que retornam no final do ano para fazer tratamento aqui no Brasil pela qualidade. Jogador brasileiro, né, mano? Jogador brasileiro, porque Não, fica em casa. Isso aí eu concordo com o Flavinho. Não é só isso. Os caras iam pro São Paulo. Não, é claro que se usa o Mas ajuda. O Milan, Sormani, eu não sei qual foi o jogador que criticou a estrutura que o Milan tem. Pode ser que Milan é um dos maiores clubes da Europa. Sim, pode ser que tenha. A gente queria que você revisse o que você falou. Não vou rever nada, não vou rever nada, não. O que eu acho que hoje no futebol de altíssimo nível, de primeiro nível. Vamos informação. Essas estruturas são parecidas, não é isso? Vai cortar ele? Pra fechar, o que impressiona.